Sofremos mais na imaginação do que na realidade. As palavras de Sêneca são impactantes porque são verdadeiras. Meus amigos, quantas noites vocês já ficaram olhando para o celular sem ver nenhuma ligação, nenhuma mensagem e pensaram: eles se esqueceram de mim. Eu não significava nada para eles. Esse medo parece tão real. Mas a verdade é que isso é mentira. O silêncio nem sempre significa que você foi esquecido. Na verdade, o silêncio pode ser o sinal mais alto de que você ainda está na cabeça deles. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês jogam uma pedra em águas calmas. As ondulações se espalham por conta própria. Vocês não precisam continuar jogando pedras para ver o movimento. É isso que está acontecendo na cabeça deles agora. A última vez que vocês conversaram, a última interação significativa que tiveram, essa foi a pedra. E agora, mesmo que você não consiga ver, as ondulações estão se espalhando silenciosamente nos pensamentos deles durante o dia. Claro, eles estão ocupados, têm pessoas com quem conversar, coisas para fazer, barulho para se esconder. Mais tarde da noite, quando as luzes se apagam e o mundo desacelera, é quando a mente começa a reviver os momentos que vocês compartilharam. As conversas, os sorrisos, a maneira como você os fez se sentir. Aqui está a mentira em que a maioria das pessoas acredita. Se eles se importassem, ligariam. Mas a vida não funciona assim. Orgulho, ego, medo. Essas coisas impedem as pessoas mais do que imaginamos. Eles podem estar deitados na cama agora, com o telefone na mão, olhando para o seu nome na tela, pensando em você, mas sem apertar o botão de ligar. E, no entanto, nesse silêncio, você está ocupando mais espaço nos pensamentos deles do que jamais ocupou quando estava constantemente por perto. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Esse é o cerne do estoicismo, meus amigos. Não podemos controlar se eles ligam, mas podemos controlar nossa própria resposta. E a verdade é que persegui-los, implorar por atenção, tentar forçar uma conexão mata o mistério, mata a atração, mata o respeito. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é nada. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Digite nos comentários. Deixe o silêncio fazer o trabalho, porque é exatamente isso que está acontecendo. E enquanto você digita isso, lembre-se de que seu valor nunca esteve ligado ao fato de eles atenderem ou não o telefone. Você está construindo uma vida tão poderosa, tão significativa, que quer eles voltem ou não, você ganha. Então, aperte o botão curtir. Inscreva-se, se ainda não o fez. E fique comigo, porque neste vídeo vamos explicar exatamente por quê. O silêncio deles não significa que você foi esquecido. Na verdade, é uma prova. Você ainda está ecoando nos pensamentos deles todas as noites. Fique calmo. Fique poderoso. Fique lendário. Número 1. A distância desperta a reflexão. Nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará, se for necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Marco Aurélio escreveu isso há séculos, mas parece que ele estava falando para a gente agora, porque quando eles ficam em silêncio, quando o telefone não toca, quando as mensagens param de chegar, aquele medo no seu peito começa a sussurrar mentiras. Eles seguiram em frente, eles te esqueceram. Você não importava. É um sentimento brutal, meus amigos, mas a verdade é que esse silêncio pode ser o sinal mais claro de que você ainda está ecoando na mente deles. Imagine jogar uma única pedra em águas perfeitamente calmas. Você não precisa jogar 100 pedras para ver ondulações, apenas uma. E é assim que funciona nos pensamentos deles também. A última interação significativa que você teve, a conversa final, a maneira como você se comportou quando se afastou calmamente em vez de implorar, essa foi a pedra.
Neste momento, mesmo que você não consiga ver, as ondulações estão se espalhando durante o dia. Claro, eles estão distraídos. Eles têm pessoas com quem conversar, trabalhar, fazer shows, fazer barulho, para abafar seus pensamentos. Mais tarde da noite, quando o mundo fica quieto, quando eles estão deitados no escuro, olhando para o teto, é quando a mente para de funcionar e começa a se lembrar. Você pode estar se perguntando: se eles estão pensando em mim, por que simplesmente não ligam? É aí que o ego e o orgulho entram em cena. A mente humana é estranha. Ela pode sentir muita saudade de alguém e, ao mesmo tempo, ter medo de parecer fraca. Eles estão travando uma guerra silenciosa, a batalha entre querer ouvir sua voz e querer proteger o orgulho deles. E você, do outro lado, sente como se tivesse sido apagado. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. Silêncio não é rejeição. Às vezes, o silêncio é a prova de quanto alguém está pensando em você. As pessoas não perdem o sono por causa daqueles que não significam nada para elas. Elas não ficam acordadas às 2 da manhã, revivendo conversas com pessoas que já esqueceram. Se você ainda está nos pensamentos delas à noite, isso não é vazio. É processamento emocional. É elas questionando, refletindo, se perguntando se deixar você ir foi a decisão certa. E é aí que a maioria das pessoas comete o erro que lhes custa tudo. Elas entram em pânico. Elas interrompem esse processo natural, entrando em contato, mandando mensagens tarde da noite, forçando o contato só para acalmar sua própria ansiedade. Mas toda vez que você faz isso, você levanta a pedra que acabou de jogar. Você interrompe as ondas que estavam se espalhando na mente delas por conta própria. Marco Aurélio também disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Neste momento, você tem uma escolha. Você pode passar suas noites vivendo com medo do que eles estão pensando. Ou você pode usar esse tempo para aguçar sua mente, fortalecer seu propósito e se concentrar na vida que está construindo. Porque aqui está o paradoxo. Quando você para de se preocupar se eles vão ligar, esse é geralmente o momento exato em que eles ligam. Pense nisso desta forma. Quando você planta uma semente, você não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo. Você a rega, dá espaço e confia no processo. Isso é o silêncio. É o solo, sua última interação, sua calma, sua presença. Essa era a semente. Se você ficar cavando, perseguindo a pessoa, você mata o crescimento que teria acontecido naturalmente. E sim, é difícil. Ficar sentado em silêncio é difícil. Parece rejeição. Faz você questionar seu valor. Faz você se perguntar se você realmente importa. Mas é por isso que o estoicismo é tão poderoso, porque nos ensina que nossa força não vem de controlar os outros, mas de dominar a nós mesmos. Epicteto disse isso da melhor maneira. Não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como reagir a elas. Este é o seu momento de reagir de maneira diferente da maioria das pessoas. A maioria dos homens desmorona aqui. Eles deixam o medo ditar suas ações, enviam aquela mensagem desesperada, imploram por atenção e, ao fazer isso, matam o mistério, a atração e, por fim, sua própria paz. Mas você não é como a maioria dos homens. Você está aprendendo a conviver com o desconforto, a manter sua posição, a deixá-los lutar com seus próprios pensamentos enquanto você se concentra em se tornar mais forte. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Deixe um comentário abaixo e digite: a paciência gera poder, porque é exatamente isso que você está praticando. Paciência. E nessa paciência, você está deixando o processo emocional natural se desenrolar. Você não está interrompendo, não está entrando em pânico.
Você está mostrando a si mesmo e a todos ao seu redor que seu valor não depende de um telefonema. Porque quando você domina a paciência, você domina a atração. Você passa de perseguir para permitir. Você se torna o tipo de pessoa que não fica apenas esperando que alguém perceba seu valor. Você vive de uma maneira que torna seu valor inegável. Fique comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais nos momentos de silêncio que mais importam. Os momentos tarde da noite, quando meio mundo fica quieto e sua mente começa a repetir você de novo e de novo. Número 2. O poder dos pensamentos da meia-noite. Na maioria das vezes, ficamos mais assustados do que magoados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca disse isso há séculos, mas parece que ele estava falando sobre momentos como este. Porque quando você está deitado na cama à noite, olhando para o teto, sua mente começa a divagar. Você imagina a pessoa rindo com outra pessoa, esquecendo você e seguindo em frente sem pensar duas vezes. Mas, meus amigos, a verdade geralmente é o oposto. O silêncio durante o dia não significa silêncio à noite. É à noite, quando não há distrações, ruídos ou notificações intermináveis, que a mente fica mais barulhenta. E é aí que você aparece nos pensamentos deles, mais do que nunca. Imagine isso. Eles passaram o dia ocupados rolando a tela, conversando, fingindo que estão bem. Talvez tenham rido com os amigos, talvez tenham postado algo nas redes sociais para parecerem despreocupados. Mas agora, as luzes estão apagadas. O celular está na mesinha de cabeceira. O mundo ficou silencioso e, de repente, as lembranças começam a surgir. O som da sua voz, o olhar nos seus olhos, os pequenos momentos que não pareciam importantes na época, mas agora parecem pesados. O coração dele se lembra, mesmo que o orgulho mantenha as mãos quietas. É aí que a mente se torna um rolo em loop. Aquela última conversa, aquele sorriso final que você deu quando se afastou calmamente, sem raiva, sem implorar, mas simplesmente no controle de si mesmo. A maneira como você não desmoronou, mesmo que pudesse. A maneira como você se respeitou o suficiente para dar espaço em vez de perseguir. Essas são as coisas que ecoam mais alto na escuridão. E adivinhe só, você faz parte desse loop. Aqui está a mentira que as pessoas contam a si mesmas. Se elas se importassem, elas entrariam em contato. Se elas não mandam mensagens, elas não pensam em mim. Mas a vida não é tão simples assim. O orgulho é um guardião poderoso. O ego fica como uma parede entre o que alguém sente e o que se permite mostrar. Eles podem estar deitados, com o celular na mão, os dedos pairando sobre o seu nome e ainda assim não ligar. Não porque você não importa, mas porque estão lutando sua própria guerra interior. Marco Aurélio disse: "Não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um." Essa sabedoria se aplica aqui. Não desperdice suas noites imaginando o que eles estão pensando. Não gaste sua energia tentando adivinhar se eles vão ligar. Concentre-se em ser o homem calmo, disciplinado e centrado. Não importa quem apareça ou quem fique em silêncio. Porque o verdadeiro poder não está em forçar a atenção deles. Está em conhecer seu valor sem precisar da validação deles. Pense na mente humana por um segundo. Você já teve alguém aparecendo na sua cabeça às 2 da manhã? Alguém com quem você não fala há meses, talvez anos? Você nem sabe por quê. Você simplesmente se lembra dessa pessoa de repente. É exatamente assim que funciona para elas também. À noite, sem distrações, o cérebro naturalmente volta a emoções não resolvidas, histórias inacabadas, conexões significativas. E se você deixou uma boa impressão, se viveu com presença, se foi embora sem amargura, mas com força, você vai reaparecer nos pensamentos deles repetidamente. Mas é aí que a maioria das pessoas falha.
Elas não conseguem lidar com o silêncio. Sentem aquele medo no peito e pensam: se eu enviar uma mensagem, vou me sentir melhor. Se eu ligar, talvez eles percebam que ainda estou aqui. Mas isso destrói o próprio processo que está a funcionar a seu favor. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se está a crescer. Nunca lhe dá a chance de criar raízes. Um homem estoico não entra em pânico. Ele não deixa a sua imaginação correr solta e destruir a sua paz. Ele entende que a vida tem os seus ritmos naturais. Existem ciclos de proximidade e distância, assim como o oceano tem marés. A conexão humana se move em ondas, e quando você persegue um momento que é destinado à quietude, você vai contra a maré e perde o fluxo que os traria de volta naturalmente. Então, quando a mente deles voltar para você à noite, porque isso vai acontecer, você não deve interromper. Você deve deixar acontecer. Você deve confiar que sua presença, sua energia calma, sua decisão de não perseguir é exatamente o que o torna inesquecível. Porque o que permanece não é a mensagem que você poderia ter enviado, é a lembrança do homem que você é. Isso não significa que seja fácil. É preciso força para ficar em silêncio. É preciso disciplina para manter a postura quando tudo dentro de você quer quebrá-la. Mas essa é a diferença entre ser controlado pelas suas emoções e dominá-las. Sêneca disse: quem é corajoso é livre. E neste momento, coragem é escolher não ceder ao impulso de perseguir. Coragem é deixar o silêncio fazer o que as palavras não conseguem. Quero que você pense nisso por um segundo. Neste momento, enquanto você assiste a isso, há uma boa chance de que ela esteja deitada em alguma cama, olhando para o teto, travando a mesma batalha em sua mente. Eles estão pensando em você, mesmo que não admitam. E a cada noite que passa, sem que você entre em contato, esse peso emocional aumenta. Essa é a beleza da paciência. Ela constrói poder silenciosamente. Então, aqui está a sua afirmação para esta noite. Digite nos comentários: a calma é meu poder. Porque é isso que você está escolhendo. Você está escolhendo a força em vez do desespero. Você está escolhendo a paciência em vez do pânico. Você está escolhendo deixar o processo natural se desenrolar, em vez de tentar controlar o que nunca foi seu para controlar. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre a verdadeira guerra que se passa dentro deles. O empurra-empurra entre o orgulho e o coração. Esse conflito interno é onde a maioria das pessoas fica presa e, ao compreendê-lo, você verá exatamente por que manter a calma, e o silêncio é a atitude mais poderosa que você pode tomar. Número 3. O ego fica quieto. O coração fala alto. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. As palavras de Marco Aurélio são profundas aqui, porque esse momento, o silêncio, a quietude, a espera, parece um teste que você nunca pediu para fazer. Meus amigos, aqui está a realidade. O ego deles está segurando o telefone, mas o coração está ocupado revivendo os momentos que vocês compartilharam. Essa é a guerra que está rolando dentro deles agora. O empurra-empurra entre o orgulho e a saudade. Imagina duas vozes dentro da cabeça deles. Uma é alta, aguda, protetora. Ela diz: não mande mensagem primeiro, não pareça fraco, não deixe que eles saibam que você sente saudade. É o ego falando. Ele fica como um guarda na porta, desesperado para proteger o orgulho a todo custo. Mas então há outra voz, mais baixa, mais suave, mais honesta. Ela sussurra memórias. Ela reproduz aquele último sorriso que você deu, o conforto da sua presença, a maneira como você fez a pessoa se sentir segura, vista, valorizada. É o coração dela falando, e mesmo que ela nunca admita em voz alta, essa voz é mais alta do que você imagina.
Essa batalha interna é exaustiva e é a razão pela qual o silêncio nem sempre significa desinteresse. Na verdade, quanto mais eles se retraem, mais a tensão aumenta. O orgulho diz para eles esperarem, mas o coração continua puxando-os de volta para você, especialmente à noite, quando o mundo fica em silêncio. Você se torna parte desse ciclo silencioso na mente deles, não porque eles planejaram isso, mas porque uma conexão verdadeira não desaparece facilmente. É aqui que muitas pessoas estragam tudo. Elas entram em pânico. Pensam: se eu enviar uma mensagem, vou quebrar o gelo. Se eu lembrá-las que ainda estou aqui, talvez elas baixem a guarda. Mas ao fazer isso, você tira a única coisa que te torna poderoso: sua presença calma. Você alivia a tensão que está aumentando o desejo delas de entrar em contato. Marco Aurélio nos disse para não perder tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Apenas seja um. E é isso que este momento exige. Você não fica aí pensando demais em cada movimento possível, imaginando que mensagem poderia provocar uma resposta. Você não tenta superar o ego deles. Você simplesmente vive sua vida com dignidade, controle e propósito. Porque um homem que conhece seu valor não implora por atenção. Ele a exige pela maneira como se comporta. Imagine o seguinte: é meia-noite. Eles estão deitados na cama, rolando a tela sem rumo, mas tudo parece vazio. Aquela playlist que vocês compartilharam uma vez começa a tocar. Uma foto aparece nas memórias deles, uma de um momento em que vocês dois riram tanto que doeu. Os dedos deles pairam sobre o seu nome, prontos para digitar algo, mas então o ego entra em cena como uma parede de tijolos. Não pareça desesperado. Deixe que eles mandem mensagem primeiro. Eles colocam o celular de lado, mas o sentimento não vai embora. Na verdade, ele só cresce. É aí que você ganha sem fazer nada. Não porque está jogando um jogo, mas porque se respeita o suficiente para não perseguir quem já está pensando em você. Você vê que um homem fundamentado no estoicismo sabe que a vida se desenrola em ciclos. Assim como a lua tem fases, as conexões humanas têm suas marés. E se você tentar forçar a maré a subir quando ela não estiver pronta, você só vai se esgotar e arruinar o fluxo natural. A verdade é que o silêncio não é algo a temer, é algo a ser respeitado. É um sinal de que algo mais profundo está acontecendo sob a superfície, mesmo que você não consiga ver. Eles não estão ligando, mas estão se lembrando daquela última conversa, do jeito que você olhou para eles quando se afastou calmamente, do jeito que você não implorou, nem se abalou diante da incerteza. Esses momentos ecoam mais alto do que qualquer mensagem que você poderia enviar agora. E é aí que entra o verdadeiro poder. Você se concentra em se construir, não porque isso fará com que eles sintam sua falta, mas porque é isso que um homem disciplinado faz. Você aguça sua mente, fortalece seu propósito, vive plenamente, não esperando ao lado do telefone, mas vivendo como o homem que você sempre foi destinado a ser. É difícil. Eu sei que tudo dentro de você quer quebrar o silêncio, fazer o desconforto desaparecer. Mas se você conseguir se manter firme, se conseguir permanecer calmo, você não só manterá sua autoestima intacta, como também se tornará mais magnético do que nunca. Porque quando alguém pensa em você e você não corre atrás, essa pessoa passa a ver você de forma diferente. Você não é mais a pessoa que desmoronaria pela atenção dela. Você é o homem que se respeita o suficiente para deixar que eles venham até você quando estiverem prontos. Então, aqui vai o seu lembrete agora. Digite nos comentários: eu escolho a calma, porque é isso que você está fazendo. Você está escolhendo a calma em vez do caos. Você está escolhendo a paciência em vez do pânico. Você está escolhendo deixar que eles lutem com seu próprio orgulho, enquanto você permanece firme em seu próprio valor. E fique comigo,
porque a seguir vamos mergulhar em algo poderoso. Como cada dia de silêncio realmente constrói peso emocional, como uma bola de neve rolando ladeira abaixo. E por que quebrar esse processo muito cedo destrói tudo pelo que você trabalhou? Número 4. O impulso emocional se acumula no silêncio. O impedimento à ação faz a ação avançar. O que fica no caminho se torna o caminho. As palavras de Marco Aurélio não poderiam ser mais verdadeiras para o que está acontecendo agora, porque a cada dia que passa sem contato, sem ligações ou mensagens, algo poderoso está acontecendo. O impulso emocional. É como uma bola de neve rolando silenciosamente morro abaixo. No começo, é pequena, quase imperceptível. Mas à medida que continua se movendo, à medida que cada dia de silêncio aumenta seu peso, torna-se impossível ignorá-la. A maioria das pessoas acha que o silêncio mata a conexão, mas muitas vezes o oposto é verdadeiro. O silêncio permite que as emoções respirem, cresçam e ganhem força. Todas as noites elas ficam deitadas pensando em você. Todos os dias elas se abstêm de entrar em contato. Essa bola de neve de emoção fica mais pesada, e quanto mais elas esperam, mais forte fica o desejo. É aí que o silêncio começa a fazer o trabalho por você. Mas esse também é o ponto em que a maioria das pessoas falha. Elas entram em pânico, sentem a tensão e pensam: preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar aqui parada. Se eu não ligar, vou perdê-las para sempre. Então, elas mandam a mensagem. Ligam. Tentam forçar o momento antes que ele esteja pronto. E, ao fazer isso, quebram o próprio processo que estava funcionando a seu favor. É como subir uma ladeira e parar logo antes de chegar ao topo. Todo o progresso desaparece e o peso emocional que você estava construindo desmorona. Imagina uma bola de neve na metade da ladeira. Ela está ganhando velocidade, ficando mais compacta, ficando mais forte. Agora, imagine correr morro acima para pegá-la antes que ela chegue ao fundo. Você não apenas a para, você destrói completamente seu impulso. É exatamente isso que acontece quando você interrompe o silêncio muito cedo. Você remove a tensão que estava silenciosamente puxando-os de volta para você. O estoicismo nos ensina a confiar no ritmo da natureza. Assim como uma semente leva tempo para criar raízes, as emoções levam tempo para se formar completamente. Se você cavar o solo muito cedo, você mata o próprio crescimento que estava esperando. O silêncio é esse solo, a última interação significativa que você teve, a maneira calma e firme com que você se comportou quando se afastou. Essa foi a semente. E agora, quer você perceba ou não, ela está crescendo. Pense nisso. Eles não estão ligando, mas a cada noite que passa sem que você entre em contato, esse ciclo emocional na mente deles fica mais pesado. As últimas palavras que você disse, o último olhar que você deu. Você não implorou nem suplicou. Essas memórias se repetem várias vezes. Eles podem ficar rolando a tela do celular, procurando distrações. Mas então aquele sentimento de vazio surge, lembrando-os do que está faltando. E a cada noite silenciosa, esse peso aumenta. Aqui está a mentira em que muitas vezes acreditamos. Se eu não agir, nada vai acontecer. Mas o estoicismo nos lembra que às vezes a inação é a ação mais poderosa. Paciência não é fraqueza, é força. É escolher deixar a vida se desenrolar sem forçá-la. Sêneca disse: o tempo descobre a verdade. E é exatamente isso que está acontecendo. O tempo está permitindo que eles descubram a verdade do que sentem por você, sem que você faça nada. Mas sejamos realistas. É difícil. Esperar em silêncio é como estar à beira de um precipício, imaginando se você voltará a pisar em terra firme. Toda a sua essência quer quebrar essa tensão, aliviar a ansiedade de não saber. É por isso que tantos homens falham aqui. Eles mandam mensagens muito cedo,
Ligam muito cedo, lembram a outra pessoa que ainda estão esperando e, quando fazem isso, tiram o poder que os tornava atraentes em primeiro lugar. Um homem estoico, no entanto, entende que o impulso emocional é real. Ele não deixa o medo ditar suas ações. Ele sabe que o autocontrole é a forma definitiva de força. Ele não vê o silêncio como rejeição. Ele vê isso como uma parte natural do ciclo. Ele confia que, se uma conexão é real, ela não precisa ser forçada. Ela voltará no seu próprio tempo. Imagine-os andando de um lado para o outro em suas mentes, fazendo a si mesmos perguntas que não diriam em voz alta. Devo ligar? Devo ficar calado? Perdi essa pessoa para sempre? A cada dia que eles evitam entrar em contato com você, esse debate interno fica mais intenso. O ego deles diz não, mas o coração continua puxando-os para o sim. Esse cabo de guerra é exatamente o que cria o peso emocional que, eventualmente, leva alguém a agir. Portanto, sua função não é interferir. Sua função é permanecer firme, manter sua posição, deixar a bola de neve rolar por conta própria enquanto você se concentra em sua vida. Porque a verdade é esta: seu poder não está no que você faz com eles, mas no que você constrói para si mesmo. Enquanto você espera, a cada dia você fica mais forte, mais calmo, mais focado. Você se torna mais difícil de esquecer. Você se torna o homem que respeita seu próprio tempo, que não precisa perseguir, que entende que o que é real sempre encontrará seu caminho de volta. Agora, quero que você digite nos comentários: paciência é força, porque é exatamente isso que você está praticando. Força disfarçada de paciência. Você está deixando a gravidade emocional fazer seu trabalho. Você está dando espaço para a bola de neve crescer, em vez de correr morro acima para destruí-la. Fica comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre algo ainda mais poderoso. Como estar muito disponível mata o desejo, enquanto se afastar cria mistério, curiosidade e atração mais fortes do que qualquer palavra que você poderia dizer. Número 5. A escassez cria valor. A familiaridade mata o desejo. Estar em todos os lugares é não estar em lugar nenhum. As palavras de Sêneca são simples, mas profundas, e atingem o cerne da questão. Por que recuar funciona melhor do que perseguir constantemente? Quanto mais disponível você está, menos você é notado. É a natureza humana. Quando algo está sempre ao nosso alcance, começamos a considerá-lo garantido. Mas quando se torna raro, quando não está sempre disponível, de repente, seu valor aumenta. Pensem nisso, meus amigos. Imaginem um lindo pôr do sol que acontece apenas uma vez por ano. Vocês planejariam o dia em torno dele. Vocês se certificariam de não perdê-lo. Vocês valorizariam cada segundo dele. Agora, comparem isso com o pôr do sol que acontece todos os dias. Vocês ainda o veem, mas é fácil ignorá-lo. Vocês podem até esquecer de olhar para cima. Exatamente a mesma coisa acontece nos relacionamentos. Quando você está sempre mandando mensagens, sempre verificando, sempre sendo o primeiro a iniciar conversas, você se torna parte do cenário, familiar, previsível, fácil de ignorar. Não é que a pessoa seja má. É apenas como a mente humana funciona. Nós nos adaptamos ao que temos constantemente. Nós nos acostumamos e deixamos de desejar aquilo a que nos acostumamos. Mas quando você dá um passo atrás, quando deixa de estar presente em todos os momentos da vida deles, quando deixa de inundá-los com atenção, algo interessante acontece. A curiosidade começa a crescer. De repente, você não é mais a pessoa que sempre manda mensagens primeiro. Você não é mais aquele que sempre aparece quando eles ligam. Você criou espaço e, nesse espaço, perguntas começam a surgir na mente deles. Por que eles não me mandaram mensagem? Eles estão falando com outra pessoa? Eu os perdi para sempre?
Essas perguntas não aparecem quando você está sempre disponível. Mas quando você se afasta, quando você dá espaço, você se torna um mistério novamente. E o mistério é poderoso. O mistério cria uma espécie de gravidade que atrai alguém para você sem que você faça nada. É exatamente aí que a maioria dos homens se sabota. Eles acreditam que mais presença é igual a mais amor. Eles acham que, se continuarem lembrando que estão aqui, a outra pessoa vai perceber que ainda se importa. Mas não funciona assim. Lembretes constantes matam a emoção. Eles removem o elemento que desperta a atração, a incerteza. Marco Aurélio disse: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você enquanto você vive, enquanto está ao seu alcance. Seja bom. Isso não se trata apenas de vida e morte. Trata-se de viver intencionalmente. Significa não perder seu tempo buscando aprovação, validação ou atenção. Em vez de tentar estar constantemente na cara de alguém, você vive sua vida de forma tão plena e proposital que sua ausência fala mais alto do que sua presença jamais poderia. Quando você deixa de ser previsível, você passa de uma opção para um pensamento que permanece na mente deles. De repente, você não está apenas lá, você faz falta. Você é lembrado. Pensam em você quando as distrações desaparecem, e é aí que eles começam a sentir sua ausência. Não com raiva, mas com curiosidade, com saudade, com a quietude de perceber que você não é mais tão fácil de alcançar. E isso é fundamental. Seu afastamento não é manipulação, não é um truque, é autoestima. É reconhecer que seu tempo, sua energia, sua atenção têm valor. E quando você os distribui livremente, esse valor diminui. Mas quando você os reserva para pessoas que realmente os merecem, de repente, você se torna raro. E coisas raras são sempre mais valiosas. Pense na sua própria vida. A última vez que você perdeu algo importante, um relógio, uma carta, um presente, não foi quando você estava distraído durante o dia. Foi à noite, quando tudo estava silencioso, quando sua mente finalmente teve tempo para divagar. Foi quando você pensou: nossa, sinto muita falta disso. Não percebi o quanto era importante até perder. É exatamente assim que funciona a escassez emocional. É por isso que o estoicismo é tão poderoso. Ele ensina você a estar presente, mas não carente, atencioso, mas não desesperado. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ignorando as coisas que estão além do nosso controle. Você não pode controlar se eles ligam. Você não pode forçá-los a sentir sua falta, mas pode controlar a frequência com que você dá sua energia, sua atenção, sua presença. E, ao se afastar, você cria espaço para que eles venham até você. É difícil, eu sei. Toda a sua essência quer permanecer visível, permanecer presente, continuar provando seu valor. Mas a verdade é que o valor não é provado pela presença constante. É provado pela maneira como você se comporta na ausência. Quando você se respeita o suficiente para dar espaço, você mostra que não precisa de validação para se sentir completo, e esse tipo de energia é magnética. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Digite nos comentários: o espaço cria desejo. Deixe isso penetrar, porque é exatamente isso que você está fazendo. Você está criando o tipo de espaço que permite que a curiosidade cresça, que faz alguém pensar mais em você, não menos. Fique comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais no motivo pelo qual as memórias que você criou são muito mais poderosas do que qualquer mensagem que você poderia enviar, e como essas memórias ressurgem mais alto do que qualquer notificação de texto quando o mundo finalmente fica em silêncio. Número 6. As memórias superam as mensagens. As coisas em que você pensa
determinam a qualidade da sua mente. Marco Aurélio disse essas palavras há muito tempo, mas elas se encaixam perfeitamente neste momento. Porque quando alguém para de ligar, é fácil pensar que a conexão se foi para sempre. Começamos a acreditar que, a menos que enviemos uma mensagem, a menos que voltemos à vida dessa pessoa, seremos esquecidos. Mas essa crença é uma mentira. A verdade é que as pessoas podem ignorar uma mensagem de texto, mas não podem ignorar uma memória. Pense nisso. Quando foi a última vez que você se lembrou de uma mensagem de texto, palavra por palavra? Provavelmente nunca. Mas você se lembra de como alguém te fez sentir, a presença dessa pessoa, a voz dela, o jeito como ela olhou para você, os pequenos detalhes que pareciam sem importância na época, mas agora ficaram na sua mente para sempre. Esse é o poder da memória. Ela permanece muito depois que as palavras desaparecem. No momento, essa pessoa não está ligando. E sim, isso dói. Faz você se perguntar se você alguma vez foi importante para eles. Mas aqui está a questão. Mesmo que o telefone deles esteja silencioso, a mente deles não está. Tarde da noite, quando o barulho do mundo finalmente se acalma, eles não estão pensando em mensagens. Estão pensando em momentos. A vez em que você os fez rir, até doer a barriga. A caminhada que fizeram juntos quando tudo parecia calmo. A maneira como você foi embora com dignidade, em vez de implorar para que ficassem. Essas coisas permanecem por muito mais tempo do que qualquer coisa que você poderia escrever em uma mensagem de texto. A maioria das pessoas acredita que enviar a mensagem perfeita é o que faz alguém sentir sua falta. Elas acham que, se disserem a coisa certa, a pessoa vai lembrar o quanto se importa. Mas a conexão não é construída com respostas inteligentes ou mensagens no momento certo. Ela é construída com presença, com as experiências reais que vocês compartilharam, quando não estavam tentando impressionar, mas simplesmente sendo vocês mesmos. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e depois faça o que você tem que fazer. Isso se aplica aqui mais do que nunca. Seu trabalho não é perseguir, lembrá-los de quem você é por meio de contato constante. Seu trabalho é viver como o homem que deixou uma marca profunda o suficiente para que você não precise lembrá-los, porque as memórias fazem o trabalho por você. Imagine isso. São 2 da manhã. Eles estão deitados na cama. O quarto está silencioso, exceto pelo zumbido fraco do carregador do celular. Eles navegam por fotos antigas sem querer. De repente, um de vocês aparece. Talvez seja uma foto que eles salvaram meses atrás. Talvez seja uma música que vocês dois amavam. Ela começa a tocar e, por um momento, tudo para. Eles não se lembram das mensagens, nem das palavras, mas da maneira como você os fez se sentir. E esse sentimento é mais forte do que qualquer notificação de texto jamais poderia ser. É por isso que sua presença calma e constante é tão importante. Quando você vai embora com autoestima, quando não implora por atenção, você deixa para trás algo raro, uma impressão que se fortalece com o tempo. Em vez de tentar forçá-los a pensar em você, você dá a eles espaço para sentir sua ausência. E quanto mais eles se lembram de como era estar com você, mais poderosa essa ausência se torna. Mas é aí que muitas pessoas falham. Elas entram em pânico. Elas acham que o silêncio significa que estão sendo esquecidas. Então, elas mandam aquela mensagem só para dar um alô. Tentam reiniciar a conversa, manter a conexão viva artificialmente, mas isso mata o processo natural. É como interromper um sonho antes que ele termine. Você não deixa a mente vagar o suficiente para sentir todo o peso do que está faltando. Um homem estoico entende que o que importa não é o que ele diz agora, mas o que ele já fez. Ele sabe que a atração real, a conexão real,
é construída em momentos, não em mensagens. E ele confia que, se viveu com presença, se foi autêntico, se deixou uma impressão, então não precisa perseguir ninguém para lembrá-los disso. Pense na sua própria vida. As pessoas em quem você ainda pensa tarde da noite não são aquelas que lhe enviaram as mensagens perfeitas. São aquelas que deixaram uma marca em você, que fizeram você sentir algo real. É exatamente por isso que sua ausência é mais forte do que suas palavras agora. Porque os sentimentos não desaparecem só porque a comunicação parou. E sim, é difícil. É preciso disciplina para se conter, para não ceder à vontade de lembrá-los que você ainda está por perto. Mas cada vez que você resiste a essa vontade, você está deixando a memória de você ficar mais forte. Você está deixando o peso emocional crescer na mente deles. Naturalmente, Marco Aurélio disse: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Esse é o lembrete perfeito aqui. Perseguir não é certo e não é verdadeiro para quem você quer ser. Um homem calmo, tranquilo, forte, que sabe que seu valor não é medido pela rapidez com que alguém responde. Então, aqui está a sua afirmação agora. Digite nos comentários. As memórias falam mais alto, porque elas falam. Os momentos que você já criou na vida dela têm mais poder do que qualquer mensagem que você poderia enviar hoje. Fique comigo, porque na próxima parte vamos descobrir por que sua energia calma, sua capacidade de se manter firme sem perseguir, na verdade fala mais alto do que qualquer ligação poderia falar. E por que essa energia te torna inesquecível, mesmo em silêncio. Número 7. Sua energia calma fala mais alto do que qualquer ligação. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca disse isso, e isso é especialmente verdadeiro em momentos como este. Porque quando o silêncio se prolonga, quando o telefone permanece desligado, sua imaginação começa a correr solta. Você imagina que ela o esqueceu, substituiu você, seguiu em frente sem pensar duas vezes. Mas aqui está a verdade. Sua calma, sua compostura, sua decisão de não persegui-la falam mais alto do que qualquer mensagem que você poderia enviar. A maioria dos homens entra em pânico nessa situação. Eles não conseguem lidar com o silêncio. Eles se sentem impotentes sem uma mensagem ou uma ligação para se agarrar. Então, eles quebram o silêncio só para se sentirem no controle novamente. Mas o homem que entende seu próprio valor fica quieto. Ele entende que sua presença não precisa de validação constante. E essa confiança tranquila, do tipo que não precisa se provar, é o que o torna inesquecível. Imagina isso. Eles estão deitados na cama à noite, navegando pelo celular, mas nada parece certo. Todas as conversas parecem superficiais. Todas as distrações parecem vazias. E então, a mente deles volta para você. Não porque você enviou uma mensagem, não porque tentou lembrá-los de que existe, mas porque não fez nada disso. Sua ausência criou um espaço que eles não podem ignorar. E esse espaço é poderoso. A natureza odeia o vácuo. No momento em que você se afasta, a mente deles se enche de pensamentos sobre você. Por que eles não estão ligando? Será que seguiram em frente? Será que estão mais felizes sem mim? Essas perguntas ficam mais intensas a cada dia. Você permanece calmo. Todos os dias. Você não cede ao impulso de entrar em contato. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E essa é a chave aqui. Seu poder não está no que eles fazem. Não está no fato de eles atenderem o telefone. Está em como você se comporta enquanto eles ficam em silêncio. Um homem que entra em pânico perde seu poder. Um homem que mantém a calma se torna magnético. Não se trata de jogar jogos. Não se trata de ignorar alguém por despeito.
Trata-se de autoestima. É sobre mostrar que sua paz não está aberta a negociações. Porque quando você permanece centrado, quando vive sua vida plenamente, treinando, trabalhando, construindo, aprendendo, você deixa de ser alguém que espera por uma ligação. Você se torna alguém que vale a pena ligar. Pense nisso. As pessoas de quem você mais se lembra não são aquelas que imploravam por sua atenção. São aquelas que se comportavam com força silenciosa, que não precisavam que você as validasse. É exatamente assim que você se torna inesquecível. Não tentando estar em todos os lugares, mas sendo tão centrado, tão intencional com sua vida, que sua energia fala mais alto do que suas palavras. Mas aqui está a verdade. É difícil. Cada parte de você quer quebrar o silêncio, sentir aquele alívio temporário de uma resposta. Mas alívio não é poder. Alívio é passageiro. O poder está na contenção. O poder está em deixar o silêncio fazer o que as palavras não podem. Sêneca disse: quem é corajoso é livre. E essa coragem, neste momento, é escolher ficar quieto. Escolher confiar que se a conexão era real, ela vai voltar. Não porque você forçou, mas porque você deixou. Essa é a diferença entre perseguir e atrair. Perseguir vem do medo. Atrair vem da força. Então, aqui vai seu lembrete final. Pare de se preocupar se eles vão ligar. Pare de vincular seu valor ao silêncio deles. Você não está esperando. Você está vivendo. Você está construindo uma vida tão poderosa, tão significativa, que, quer eles atendam o telefone ou não, você ganha. Digite nos comentários agora mesmo: minha calma é poder. Mostre isso para si mesmo. Mostre para todos que precisam dessa mensagem, porque é isso que faz você diferente. Você está escolhendo paciência, presença e força em vez de pânico. Se essa mensagem tocou você, compartilhe-a com um irmão que precisa ouvi-la, porque muitos homens se perdem perseguindo o que já está pensando neles. Lembre-se disso. O telefone pode estar em silêncio, mas sua presença não está. Sua energia, sua compostura, sua decisão de não perseguir já estão deixando a impressão mais forte de todas. Fique estoico. Fique inabalável. Fique lendário.